dirigimos aos senhores, antes de fazermos a cerimônia, queremos o seu comentário. Nós estamos reunidos nesta noite aqui para solenizar a cerimônia religiosa de casamento de Solon e Elizabeth, Elton e Salvita, Evanir e Isabel, Giomar e Rosângela, Eliel e Raquel. Uns, é claro, que já estão neste caminho por muitos anos. Então, agradecemos a Deus pela vida desses queridos irmãos que Deus tem nos fortalecido durante esses anos que eles têm passado. Alguns estão iniciando agora a vida de casamento, a vida 2, outros já vivem há um bom tempo ao lado da sua companheira, do companheiro ao lado do seu companheiro. Mas isso não muda muito. Isso prova que o propósito de Deus na vida de vocês tem sido realizado. Como é bom falar para pessoas que já têm uma estrutura, já passaram por muitas horas difíceis, mas o tempo e os obstáculos não foram suficientes para apagar o amor, a fidelidade de um para com o outro. Os anos se passaram, mas a amizade, o companheirismo, a dedicação um ao outro continuaram. Por longo desses anos, talvez enfrentaram muitas dificuldades, mas hoje comparece diante da igreja, diante desta comunidade religiosa, desse povo que está aqui, amigos, pessoas, familiares, para mais uma vez prestar o seu juramento diante de Deus de fidelidade para o outro. A beleza física já não é mais a mesma. Essas coisas ficam em segundo plano quando realmente alguém ama e corresponde um ao outro com carinho, respeito, compreensão, companheirismo. Em todos os momentos da vida, a beleza maior é aquela que está no interior das pessoas, não é aquela que muitas vezes aparece, porque Deus não vê como vê o homem. O homem vê o que está no exterior, Deus vê o que está no exterior. Eu acredito que Deus tem contemplado o coração de vocês, e nesta noite vocês estão aqui então, para mais uma vez colocar as vidas de vocês diante de Deus. Lá na Bíblia Sagrada, quando nós abrimos a Bíblia, nós já observamos então Deus preocupado. Quando Ele criou o homem, Ele olha e observa que tudo estava muito bom. Mas a Bíblia diz que Deus olha então e diz o seguinte: não é bom que o homem esteja só. Isso no segundo capítulo da Bíblia nós lemos isso. Deus então, nós observamos que Deus, olhando para a necessidade do homem, necessidade de alguém ao seu lado para que lhe ajudasse, para que estivesse ao seu lado nas horas que este precisaria. E a Bíblia diz então, que diz assim: não é bom que o homem esteja só. Dar-lhe-ei uma adjutora para que auxilie e lhe corresponda. Então a Bíblia, meus irmãos, a Bíblia é muito enfática quando ela fala sobre o casamento. O casamento é o maior projeto de Deus. Quando lá no início, já a Bíblia fala nas bodas de Caná da Galileia, Jesus, ou seja, o Senhor, nosso Deus, estava ali sendo, observando então a pessoa de Jesus Cristo, quando ele foi às bodas de Caná da Galileia, num casamento. E ali então ele era o próprio oficiante e o próprio testemunho. Ali era o primeiro casamento que a Bíblia Sagrada estava então relatando. O casamento, na realidade, deve ser contraído com muita reverência. Reverência no sentido de que, no temor de Deus,
considerando os fins para que foi ordenado, isto é, para companheirismo, apoio, consolo, que os esposos devem proporcionar um ao outro, e a esposa da mesma forma. O casamento também, a Bíblia diz que ele foi ordenado por Deus para dar continuidade à sagrada instituição da família. Muitos pensam, muitas vezes, que a igreja, ela se resume só na reunião aqui. A maior igreja é lá na sua casa, lá no seu lar. A igreja começa lá, ela não começa aqui. Então, quando você tem uma família estruturada lá dentro de casa, isso vai corresponder, vai aparecer aqui quando você vem para dentro da casa de Deus. É uma continuidade. Então, a família é a base principal da igreja. O casamento contribui também para o bem-estar da sociedade mediante a boa ordem familiar, a pureza, a santidade, a verdade de geração em geração. Como eu disse no Jardim do Éden, Deus instituiu essa união a partir do primeiro casal humano, a fim de tornar feliz toda a humanidade. Desde então, os seres humanos o têm praticado, e para dar a consistência tem legalizado, e pode dizer que se o casamento é um contrato jurídico de uma união espiritual. Então os dois estão caminho de lado a lado. A palavra de Deus então expressa: não é bom que o homem esteja só. Então agora vocês têm decidido, têm optado por essa escolha, e têm então diante de Deus tomado uma decisão de ter alguém ao seu lado, de ter alguém para lhe acompanhar, ter alguém para suprir necessidades, mas não somente sua, mas também dela. E a Bíblia diz então que nós devemos então aconselhá-los. Como pode um casamento ser duradouro? Preste atenção. A Bíblia diz que o marido deve amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. E quando nós falamos desse amor que Cristo amou a igreja, é um amor sacrificial. Este amor é um amor que vai além das nossas possibilidades. Falando disso, nós falamos da igreja, diz assim, está dizendo o seguinte: entregou-se por ela para santificá-la. Quer dizer, Cristo deu a sua vida, Ele amou tanto a sua igreja que deu a sua vida em favor da igreja. Então isso deve ser então o sentimento de todos vocês. Muitas vezes fazer além daquilo que está na sua possibilidade para fazer com que aquela pessoa se sinta feliz ao lado do Senhor. A Bíblia também fala que da mesma forma os maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo, pois quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e cuida. Também Cristo faz com que a igreja, através do amor, os seus membros sejam unidos, sejam abençoados, sejam alcançados por esse grande amor de Deus. Que cada esposa que está aqui nesta noite possa ser uma bênção lá do seu irmão, procurando nas vidas coisas supridas, fazendo um esforço além, muitas vezes, além daquilo que está ao seu alcance, porque vale a pena. Muitos falam aí fora que não existe a felicidade. A felicidade, ela é, na realidade, conquistada através de esforços. Muitas vezes o ser humano
quer o seu bem-estar, mas ele não procura fazer a pessoa que está ao seu lado se sentir bem. Quando você está lutando para manter uma pessoa ao seu lado, fazer que essa pessoa se sinta bem ao seu lado, automaticamente você está conquistando o real da felicidade. A Bíblia diz, no Salmo 127, que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, anda nos seus caminhos. Então existe um preço. Feliz será, te irá bem, e a tua mulher será como uma videira frutífera ao lado da tua mesa. Assim será abençoado o homem temente a Deus. A mulher temente a Deus será alcançado pela bênção de Deus. Então existe uma conquista. As coisas não acontecem de graça. As coisas não acontecem por acaso. Tudo na vida tem que ser conquistado. A Bíblia diz também, mulheres, do mesmo modo as mulheres, sujeite-se ao seu marido, olha só, como ao Senhor, como a Cristo. Assim como você procura ser fiel a Deus, fiel ao seu Senhor, quem você serve, procure de uma forma toda especial também ser fiel ao seu companheiro. O que a Bíblia fala em submissão? A submissão é aquela conquistada pelo marido, aquela liderança amável, não é aquela liderança conquistada à força. É uma liderança que deve ser conquistada com muito zelo, com muito carinho, com muito amor. E isso faz com que a esposa, é claro, passe a respeitar o marido de uma maneira toda especial, porque vê com que esforço ele está fazendo para manter aquele lar dentro de um caminho, de um ensino, criando os filhos. E isso a mulher deve ter essa compreensão. Mulher, sujeite cada um a seu marido, a fim de que, se ele ainda por acaso não é crente, ele venha olhar para você possa ganhá-lo através do seu procedimento de vida. Então é isso que eu estou falando. Através da sua maneira de ser, da sua maneira de agir, da sua maneira de entendê-lo mesmo. Aquela hora difícil. Tem hora que as coisas aparecem, até porque o homem, hoje a sociedade está um pouco moderna, mas antes não era assim. O homem era sempre provia todas as coisas para o lar. Hoje as senhoras também já estão trabalhando, não temos nada contra isso, mas já dificulta mais também essa convivência. Muitas vezes quando o pai está chegando, a mãe está saindo, ou vice-versa. Isso causa um alongamento, uma distância entre os dois, para conversar, para dialogar, para ter aquela conversa. Na hora da dificuldade, sentar os dois, ter o diálogo. Quando as coisas não estão indo bem, nunca deixe que chegue a um ponto final. Converse antes. Porque aí é muito mais fácil vocês conseguirem acertar aquilo que não está presente. Mesmo tanto para a esposa como o esposo. Então isso é um conselho que eu deixo para vocês. Mulheres, sujeite ao seu marido como ao Senhor, pois o marido ainda vai continuar sendo, embora a nossa sociedade moderna não pregue isso. A nossa sociedade moderna, ela prega que a mulher tem que conquistar o espaço. Não estamos contra isso. A mulher também tem suas qualidades, e hoje uma grande parte, tanto